Fala, pequeno investidor, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre duas empresas do setor financeiro, mais especificamente o setor de seguros. E eu sei que o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, se não o maior deles, que teve um retorno médio anual acima de 20% por 50 anos, ou seja, uma baita consistência, ele ia com certeza aprovar esse vídeo e ia ter muito interesse. Você sabe por quê? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te contar qual que é a relação de Warren Buffett com empresas seguradoras e a gente vai falar também sobre a minha expectativa para BB Seguridade e para Porto Seguro. Uma parte importante da grande fortuna que Warren Buffett construiu ao longo da vida vieram basicamente de empresas de seguro e resseguro. E ele explicou por que ele gosta tanto desse segmento. Olha só, vamos pensar agora na dinâmica das empresas aí ao longo do mundo. O que é mais comum? Primeiro, elas produzirem o produto. Para elas poderem fazer essa produção, elas precisaram comprar matéria-prima, empregar mão de obra e assim por diante. Elas produzem esse produto, depois elas levam esse produto até a ponta ali onde vai ter contato com o cliente, e aí o cliente vai ou não comprar esse produto. Normalmente essa é a dinâmica da maior parte das empresas. Existe aqui então um risco razoável da empresa produzir e no final das contas não conseguir vender. E se ela produz e não vende, no final das contas ela vai precisar arcar com todo aquele custo de uma receita que não veio. Agora, se a gente fala das empresas de seguro e empresas de resseguro, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente. Olha só, presta atenção. Primeiro, essas empresas recebem o valor adiantado. Afinal de contas, quando você contrata um seguro aí, por exemplo, vamos pensar num carro. Quando você contrata o seguro do carro, você logo de cara já paga a contratação desse seguro. Você já vai pagar lá um valor, não é um valor, obviamente, do mesmo valor do carro, mas você já está pagando por um serviço em adiantado. Por quê? Você não vai necessariamente usar aquele serviço no momento que você está pagando. Aquele seguro vai cobrir o seu carro por um ano. E ainda assim tem um outro ponto. Quem disse que você vai necessariamente precisar usar o seguro? Pode ser que não aconteça nada com o seu carro e depois, passado um ano, você não acionou o seguro. Você simplesmente pagou, deixou um dinheiro com a seguradora para quem sabe usar esse produto, quem sabe usar esse serviço. E se lá no final você não usar, que bom para a seguradora. Ela recebeu por um serviço que ela não vai ser cobrada de prestar. Parece bom, né? Você vende por uma coisa, recebe esse dinheiro e no final, quem sabe, você nem vai precisar entregar e nem vai precisar se preocupar com esse serviço. Pois é, esse é o trabalho da seguradora. Outro ponto bastante importante é que o risco envolvido no negócio, ele nunca está do lado da seguradora. O risco é sempre do lado do segurado. A seguradora, por contrato, o único ponto que ela se compromete a fazer é a indenizar financeiramente aquela pessoa que contratou o seguro até um valor teto que foi estipulado em contrato. Ah, Lucas, isso aqui tá bom demais. Qual que é o problema então desse segmento? Basicamente, se o seguro for mal taxado, se a seguradora medir errado o risco, se a seguradora cobrar errado o prêmio ou ainda até o resgate do sinistro, ela vai ter que desembolsar um valor muito maior do que o valor que ela recebeu. Portanto, esse daqui é o grande risco de uma seguradora. Ela taxar mal e cobrar mal os seus clientes e não mapear ainda o risco do tamanho correto que é de fato aquela ação, que é de fato aquele serviço. Acho que eu consegui te convencer por que o Warren Buffett, o bom velhinho, gosta tanto desse segmento. Ele passou uma vida inteira fazendo muita grana com o setor de seguros e resseguros. Então agora vamos falar da nossa bolsa de valores. Especificamente eu vou falar de duas empresas, duas gigantes do setor. E a primeira que a gente vai comentar aqui é a BB Seguridade. Essa é uma empresa que sofreu demais desde o início da pandemia. E basicamente os principais fatores foram o seguinte. Primeiro, a gente obviamente com a pandemia teve um aumento no número de mortes. E esse aumento no número de mortes, para uma empresa que tem seguro de vida, acaba impactando. Afinal de contas, você tem mais pessoas resgatando os seus seguros de vida para poder cobrir ali aquele contrato que foi feito. E isso aconteceu de forma aí não planejada, afinal de contas, ninguém podia imaginar, né, que existia essa pandemia. Isso acabou atrapalhando demais, esse aumento dos resgates acabou impactando demais o resultado da empresa. Um outro ponto bastante importante e impactante foi que grande parte dos contratos antigos de previdência privada da BB Seguridade,
eles eram amarrados em um índice. Esse índice era o IGPM. O que isso quer dizer, basicamente? O IGPM é um índice que mede uma inflação mais ampla. E se você se recordar bem, você vai lembrar que do início da pandemia até agora ainda, na verdade, a gente vê um IGPM muito alto. Ele subiu demais, passou da casa dos 35% em um ano, o que é muita coisa. Agora ele já começou a cair, mas ainda assim está num patamar alto. E esses planos de previdência antigos da BB Seguridade garantiam aos clientes que eles seriam reajustados de acordo com o IGPM. Isso quer dizer que se o IGPM sobe demais, a BB Seguridade por contrato era obrigado a honrar com essa valorização e bancar, colocar mais dinheiro nesses fundos de previdência. Isso também atrapalhou demais o resultado da empresa. Agora, do meio do ano passado, de 2021 para cá, a gente já viu as coisas melhorarem. A gente teve, obviamente, uma vacinação em massa, o que contribuiu muito para diminuir o número de mortes, e isso, por consequência, vai ajudar a BB Seguridade a ter menos resgates do plano de seguro de vida. E a gente viu também o IGPM arrefecendo, o IGPM reduzindo. E isso ajuda a BB Seguridade a não ter que desembolsar mais dinheiro para honrar com esses contratos, porque afinal de contas os valores começam a ficar melhores, mais baixos. Outro ponto que vai ajudar sem dúvida, que a gente já viu isso acontecendo no ano passado, foi que o aumento da taxa Selic ajuda muito as empresas do setor financeiro, bancos e seguradoras. Afinal de contas, uma parte relevante do dinheiro dessas empresas ficam investidas em renda fixa, ficam investidas em investimentos de baixo risco, só lá aguardando para quem sabe precisarem ali ser resgatadas pelos clientes. Quando a gente vê a taxa Selic subindo bastante, essa taxa Selic mais alta ajuda a melhorar os rendimentos dessas empresas. E a gente viu que a taxa Selic subiu ali de 2% no começo do ano passado para 10,75%. Então foi uma subida muito forte, muito rápida. Isso ajuda a BB Seguridade a melhorar a rentabilidade do seu caixa que fica ali esperando para ser usado. Essa combinação positiva ajudou a levar a BB Seguridade no último trimestre do ano de 2021 a ter o melhor trimestre de resultados desde o seu IPO. Incrível, né? Um excelente resultado. Esse resultado basicamente indicou a um lucro líquido de 1,2 bilhão de reais em um único trimestre. Quando a gente olha no ano inteiro de 2021, foram mais de 3,9 bilhões de reais de lucro. E com esse resultado aí todo muito forte, essa semana aqui, se você é acionista dessa empresa, você pode olhar na sua conta da corretora que vai pingar aí uns dividendos da BB Seguridade. Em uma única tacada, a empresa já vai pagar o equivalente aí a 4% de dividend yield. E lembrando que, historicamente, a empresa também paga dividendos no mês de agosto. Portanto, esses 4% ali devem ainda ficar um pouco mais alto até o final do ano. Boa, né? E a minha expectativa, então, para a BB Seguridade é que ela continue tendo um ano de 2022 muito bom. A gente já viu no final do trimestre do ano passado que os resultados melhoraram e para esse ano de 2022 a minha expectativa é que eles ainda fiquem melhores. Afinal de contas, a taxa Selic ainda vai subir mais um pouco. A gente tem uma expectativa de que a pandemia continue cada vez mais melhorando e as mortes reduzindo, e o IGPM, que é o índice de inflação amplo, também continue a cair. Portanto, a minha expectativa é muito positiva para a BB Seguridade em 2022. E a Porto Seguro, Lucas, foi a mesma coisa? Para Porto Seguro não foi tão animador o resultado, mas a gente consegue explicar o porquê. Bom, a Porto Seguro, o maior negócio dessa empresa é o seguro de autos, o seguro de carro. E a gente sabe, né, que depois que a gente começou a vacinar e o mercado começou a abrir como um todo, a gente viu as pessoas indo para a rua e a gente viu um movimento maior de pessoas e de carros, de automóveis como um todo. A gente também observou o aumento do preço dos carros, o aumento do preço das peças de reposição. Não vou entrar aqui no motivo do porquê que isso aconteceu, mas você deve ter percebido que os automóveis ficaram muito caros e as peças também. E a consequência disso tudo é que o número de roubos de carro começaram a disparar. Primeiro, porque a gente tinha mais pessoa na rua, então a gente tinha mais carro em movimento. E segundo, que o preço das peças aumentaram, então o mercado paralelo acaba ficando mais aquecido e o roubo então desses carros para desmanche começaram a ficar mais frequentes e cresceram. Isso impacta diretamente a Porto Seguro, já que o maior negócio dessa empresa é o seguro de automóveis. Se você tem mais pessoas acionando o seguro porque estão tendo seus carros roubados,
ou ainda mais pessoas sofrendo acidentes porque tem mais gente andando de carro na rua, isso acaba ofendendo o resultado da empresa e foi justamente o que aconteceu ali no final do ano de 2021. Além disso, a Porto Seguro também tem seguros de vida, então o movimento foi muito parecido com o da BB Seguridade também, ainda que tenha melhorado, não é tão bom, né, o resultado não é tão bom quanto era antes da pandemia. A Porto Seguro, portanto, terminou o ano de 2021 com um lucro líquido de 1,5 bilhões de reais. Isso representou um lucro 8% menor do que o ano de 2020. Pô, Lucas, e para 2022 para Porto Seguro, o que você espera? Bom, eu espero um ano também melhor do que foi 2021. Grande parte dessa minha expectativa está no fato de que a taxa Selic ainda está subindo e isso vai ajudar bastante a Porto Seguro, assim como também ajuda a BB Seguridade. Agora, eu escolhi entre as duas empresas. Eu já tenho BB Seguridade na minha carteira e eu pretendo esse ano continuar fazendo aportes, principalmente na BB Seguridade. Tenho uma expectativa de que o resultado dela pode ser melhor ainda do que da Porto Seguro. Beleza, mas essa é só a minha visão, não é uma recomendação de compra nem venda para nenhum ativo. Estou te contando aqui qual é a minha leitura do mercado, do segmento e o que eu vou fazer para a minha carteira. E já que falamos tanto dessa taxa Selic, eu vou deixar um link aqui para você de um vídeo que eu fiz na semana passada no canal falando sobre quais as empresas que eu tenho grande expectativa para 2022, porque elas vão se beneficiar dessa alta da taxa Selic. Beleza? Então o link está aqui, não deixa de conferir. Até a próxima, um grande abraço.